Olá, amigos, irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Passando daqui nesta manhã de sexta-feira, 16 de agosto de 2024. Uma sexta-feira quente, vai ser quente demais hoje, mais quente do que ontem, né? Quinta-feira, que ontem nós tivemos 33 graus de máxima, hoje nós vamos ter 35 e a mínima de 16. Ontem foi 13, hoje é 16 graus logo pela manhã. A umidade relativa do ar está em 2%, não, em 60%, e a chuva de 2%, né? A umidade 60%, chuva 2%, mas está quente. Esquentou demais, 35 e 16, a amplitude térmica é 19 graus. E está muito seco. Ontem chegamos aos 17 pontos percentuais de umidade. Hoje deveremos chegar próximo a isso ou até menos. Quem sabe pode ser até menos nesta data de 16 de agosto de 2024. Essa sexta-feira, início de final de semana, que vai ter aí muito calor, né? Passando aqui para poder falar com vocês a respeito de algumas coisas e deixar uma palavra para todos vocês, né? Vocês que estão aguardando aí uma palavra, nós estamos sim trabalhando naquela nova plataforma, vendo um novo jeito para poder transmitir a live, quem sabe vai ser ao vivo. Ainda não consegui encaixar um jeito certo em alguma coisa que não esteja bloqueada, né? Porque o YouTube está bloqueado em algumas plataformas aí, em algumas situações. Então, vamos tocando aqui, fazendo o nosso melhor, né? Então, eu estou passando aqui nesta tarde, não, nesta manhã, né, para poder falar com você a respeito de uma situação que as pessoas vivem reclamando. E agora há pouco eu ouvi uma reclamação de um que o pessoal da zoonose esteve na casa dele e achou criadouros de mosquito Aedes aegypti, ambiente favorável para escorpiões. E a gente tem falado tanto isso aqui, né? E a gente que realmente ouve, e eu sei que ouve porque já me falaram, e assistem às nossas lives todos os dias. Alguém já me falou, será que adianta ficar falando, capelão? Será que essas pessoas... Eu não sei, mas nós vamos ter que continuar falando, não é mesmo? Nós vamos ter que continuar alertando as pessoas de que existe a possibilidade, sim, de escorpião, dengue estar dentro da sua casa. E aí, se você for picado pela dengue, pelo mosquito ou pela mosquita, né? Você terá grandes, sérios problemas para poder resolver aí em conformidade com aquilo que você pode estar planejando fazer nesses tempos de 2024. Tem gente que está com um problema grave aí e me parece que a dengue tem ceifado vidas em muitos lugares no Brasil. Aqui em Ribeirão, eu ainda não tive informação nesses últimos dias de nenhuma pessoa que faleceu por causa de dengue hemorrágica, mas eu sei que os sintomas dessa dengue é complicadíssimo, tá? Então, continuar fazendo os protocolos, né? Evitando fazer exercício entre 10 e 16 horas, dando um jeito de limpar o seu quintal, da sua casa e evitar ter criadouros para esse mosquito Aedes aegypti e também evitar ter aquele ambiente favorável para os escorpiões que agora estão em época de reprodução, né? De acasalamento, eles estão aí em polvorosa, então tudo que você tiver aí de escombro, resto de construção civil, telha, madeira, tijolos velhos, essas coisas todas precisam ser retiradas aí da sua casa, fazer uma limpeza geral para que não tenha nem escorpião, nem mosquito Aedes aegypti, beleza? Vamos continuar orando pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul e vamos continuar orando também mais essa semana, né? Até o final de semana, por aqueles que são queridos, por aquelas pessoas que foram enlutadas por causa daquela queda do avião, da Voipasa, da Passaredo, e nós vamos continuar orando para que Deus continue confortando o coração de cada uma dessas pessoas. Muitas pessoas
estiveram falando muitas coisas nesses dias e não vem aqui ao caso ficar colocando o que é a situação destas posições, mas a situação é que todos aqueles que ali estavam deveriam ter ouvido a palavra do Senhor. Não cabe a mim nem a você, nós não fomos colocados para sermos juízes sobre essas pessoas. O que nós deveríamos e poderíamos ter feito era pregar o evangelho para cada uma delas. Agora, dizer aonde estão nesse momento, não posso fazer isso. Então, você aí que anda querendo arrumar argumentos para colocar gente no céu ou no inferno, não é sua função. Isso, a sua função é pregar o evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado, você já sabe que vai ser salvo. Quem não crê, você sabe que já está condenado. Pronto. Assim procede a nossa caminhada na terra e amar a todos eles indistintamente. Não quero saber qual é a ideologia de gênero de cada um, nada disso. Eu posso até não concordar, tá? Mas eu preciso pregar o evangelho para essas pessoas, tá bom? Então, falado isso, eu já dei o recadinho daquilo que é o necessário, né? E para que vocês continuem fazendo as orações uns pelos outros nesse tempo de dificuldade. Não, tá verde mesmo, é assim mesmo. Mas é o seguinte, eu estou vendo que pessoas estão muito preocupadas com as situações de outras pessoas. Mas e se fosse você que estivesse num beco sem saída? Hã? Se fosse você que estivesse aí num lugar onde não tem saída, como você agiria? Se fosse você que estivesse num leito de hospital, e quem sabe você está, e você, quem sabe, está numa situação que você diz que é irreversível. Becos sem saída acontecem com todos nós. Todos os seres viventes vão passar um dia, uma hora, diante de um beco sem saída. Mas existe um Deus nos céus que comanda todas as coisas. E o versículo que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três são os três que permanecem: fé, esperança e amor. Tem um ditado aí que diz que a esperança não morre, que a esperança é a última que morre, mas aquela situação que a Bíblia diz que a esperança não morre, ela permanece, certo? Então o ditado está errado. Esperança é a última que morre, então isso não existe. Mas dizem aqui, ó, olha aqui essa situação também, ó, veja aqui. Porém, o maior desses é o amor. Vamos ler todo? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, os três permanecem. Porém, o maior destes é o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13 também. Então, é o que está dizendo aí que a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor não pode morrer em situação nenhuma. O amor precisa continuar. Por quê? Porque o amor é o que vai fazer com que nós amemos a Deus acima de todas as coisas. Você pode, nesse momento, não estar muito contente com a situação que está enfrentando. Quem sabe você está num beco sem saída. Quem sabe você está aí pensando que Deus perdeu o controle. Mas o Senhor está no controle. Ele tem um plano e assim como ele disse para Jairo, lembra de Jairo? Jairo que tinha sua filha lá e estava andando atrás de Jesus e hoje ele diz para você também, olha, não tenha medo, confia em mim. Quando Jairo chegou em Jesus e foi falar da sua filha, logo depois apareceram algumas pessoas trazendo notícias novas notícias, sabe? Aquela situação do jornal de hoje. Apareceu aquelas pessoas dizendo, pare de incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu.
a sua expectativa já foi embora. O beco que você está agora é sem saída e não tem. Ou você retrocede, ou você não tem para onde ir. Basta levantar os olhos aos céus e clamar ao Senhor. Crer e confiar. E Jesus ordenou a filha de Jairo, quando esteve na casa de Jairo, que se levantasse. E a menina logo saltou e de um salto ela começou a andar. Ainda há esperança para você, para mim, mesmo que já tenha chegado a morte. Quando Marta disse que era para aqueles homens e mulheres, que era para chamar Jesus, né? Vai lá chamar. Chama lá, por favor. E alguns homens atenderam o pedido de Marta e foram correndo lá. Senhor, o seu amigo Lázaro está muito mal e ele está muito ruim mesmo. Mas Jesus não foi imediatamente atender a Lázaro. Havia um propósito naquele momento, naquela situação. E quando Jesus chegou, Marta foi lá e falou para ele: Senhor, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora não é tarde demais. Pois tudo que o Senhor pedir ao Pai, a Deus, Ele te dará. Está lá em João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo se relatou João, no capítulo 11, versículo 20. Então, Senhor, tudo que o Senhor pedir a Ele, eu confio que Ele vai dar. Então, apesar de estar há 4 dias morto, né? Então, eu ainda estou confiando. A fé de Marta não esvaeceu. E quem sabe você nesta manhã está sendo chamado, está sendo desafiado a confiar no Senhor, entregar o seu caminho ao Senhor, saber que Ele é quem cuida de mim e de você, e no momento certo, Ele vai entrar com providência na minha e na sua vida, mudar a nossa história. Quem sabe você já até falou, estou numa situação que tem jeito não. Quem sabe o diagnóstico médico disse isso para você. Mas eu quero dizer para você que apesar de confiar muito, que as pessoas que estão trabalhando dentro de um hospital, que tem realmente muitos diagnósticos sendo feitos, muitos exames, muitas raio-x, muita coisa, muita tecnologia, e que muitas vezes eles podem estar até certo no diagnóstico. Mas Deus é quem dá a última palavra. Legal? Se Deus der a última palavra, está tudo tranquilo. Mas enquanto Ele não der a última palavra, os diagnósticos, prognósticos, aquela situação de querer adivinhar, não vale nada. Veja aqui o que é que está dizendo esse versículo aqui, ó. Eu gosto muito desse versículo também. Veja aqui, ó. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Becos sem saída. Especialidade do Deus a quem nós servimos. Tá bom? Então, se você está num beco sem saída, você está no lugar certo, porque o especialista em becos sem saída está à sua disposição hoje para que você possa falar com ele e dizer a ele o que é que você está precisando. E você vai ver que no momento certo, na hora certa, você vai ser contemplado com aquilo que é necessário. Tá bom? Dia 16 de agosto de 2024. Nós vamos começar a orar a partir de hoje, através desta live e de outras que nós vamos fazer, pelas eleições de 2024. Muito tem me preocupado essas eleições de 2024. Muita coisa pode mudar a partir das eleições de 2024. Por isso, eu quero que você
se junte a mim para podermos orar por todos aqueles que estarão concorrendo às eleições de 2024. Aqueles que deram seus nomes, que foram lá, que se dispuseram a estar trabalhando para a sociedade, para que nós tenhamos um país, uma cidade, um estado melhor. Por que eu falo um país? Porque o país é formado de estados e estados são formados de países, ou de cidades, não é? O país é formado de estados. E os estados são formados de muitas cidades. Então, nós precisamos, como base do estado e base de um país, aqui nos municípios, na onde você estiver, você precisa clamar para que Deus dê sabedoria para a população da sua cidade a escolher aquele que melhor se encaixa nos planos que Deus tem para a sua cidade e, consequentemente, nós teremos um estado melhor e um país melhor. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar e você ore aí. Ore por todos aqueles que a gente sempre tem orado, né? Mas que você, muitas vezes, assim como eu, se esquece de alguns, né? Então, eu vou fazendo o meu melhor aqui. Mas nesse momento, eu quero que você se lembre dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, das famílias que foram enlutadas com a queda daquele avião da Passaredo, e também ore por aqueles que estão nesse momento em dificuldades nos hospitais, aqueles que estão em necessidades muito grandes. Continue orando. Deus vai dar o melhor para cada um de nós, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nessa manhã de sexta-feira, 16 de agosto de 2024, quando estamos com 23 graus e essa temperatura deve subir hoje. Dá-nos sabedoria para que possamos viver esse tempo que nós estamos vivendo aqui no estado de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, e todos aqueles que estão orando comigo nesse momento, dos mais diversos lugares do nosso estado e país. Que o Senhor dê graça a cada um deles. Oramos por todos aqueles que foram acometidos daquela grande tragédia ali no Rio Grande do Sul. Muitos já estão se recuperando, outros estão em recuperação, alguns ainda nem partiram para poder começar uma nova vida, porque estão tão perdidos, estão tão tristes com essa situação, tão debilitados, que ainda não começaram a reconstrução. Mas o Senhor é um Deus que pode, e pode muito, fazer sobre a vida de cada um deles. Oramos nesse momento por todos aqueles que estiveram e que foram enlutados com seus familiares na queda daquele avião da Passaredo. O Senhor abençoe e guarde essas famílias, todos os componentes dessas famílias, os membros dessas famílias, que a tua bênção, a tua mão repouse sobre a vida de cada um deles. Oramos nesse momento por todos aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão em dificuldades, aqueles que estão com problemas, aqueles que estão com necessidades especiais. Oramos nesse momento também por todos aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão dentro de uma escola, aqueles que estão presos indevidamente, aqueles que estão presos com razão, que têm realmente que pagar as suas penas diante da sociedade. Que o Senhor dê graça a cada um deles e que eles possam usar esse tempo para refletir o que fizeram. Aqueles que não fizeram nada estão presos indevidamente, que o Senhor os liberte rapidamente. Oramos também por todos aqueles que estão na drogadição, aqueles que estão no alcoolismo, aqueles que estão como cidadãos de rua, em situação de rua, aqueles que são andarilhos. Oramos pela dona Neia, pelo senhor Fernando, pelo Emerson, pela dona Maria José, que é sua mãe. Oramos pela avó Hilda, pela avó Tereza, pela avó Luzinete, pelo Eduardo de Piracicaba, pela dona Sandra e o seu filho Pedro, que já está em recuperação, pela Selma, pelo Geninho, pela Viviane, pelo Yuri, pela Isabela, né? A Isabela, meu pai, coloque as tuas mãos sobre a vida dela também, pelo Ronaldo, pela sua família, a família da Célia,
Wesley, a Fabiane, a Flaviane, as crianças, que o Senhor continue dando graça a cada um deles. Oramos por esta situação que se aproxima de eleição. Eleições municipais, onde a população irá às urnas para que possa eleger os seus prefeitos, os seus vereadores. Oramos para que eles tenham e que sejam sábios o suficiente para escolher entre os que se dispuseram a estar concorrendo a esse pleito, que possam ser escolhidos os melhores e que estejam em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para a vida de cada uma destas cidades. Deus, nós oramos porque o Senhor é um Deus que sabe cuidar de pessoas. A tua mão estendida sobre aqueles que estão hospitalizados nesse momento pode, neste exato momento, repreender a enfermidade, curar, sarar todas as feridas de todas essas pessoas, aonde quer que elas estejam. O Senhor é um Deus de perto e de longe também. Por isso, nós oramos pedindo a bênção do Senhor sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Deus, em nome de Jesus, faça com que todos aqueles que recorrem ao Senhor neste exato momento, pedindo socorro, pedindo que a tua boa mão esteja sobre a vida deles, aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas nesse momento, que o Senhor os receba como filhas e filhos queridos, e tudo aquilo que eles planejaram possa estar em conformidade com aquilo que o Senhor planejou também para cada um deles. Nós oramos agradecidos, sabendo que a tua bênção e a tua mão está estendida sobre cada um de nós. É a minha oração. É a nossa oração. Nos lembramos também dos nossos irmãos, amigos e irmãs que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos. Coloque as suas mãos sobre a vida de cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Uma grande sexta-feira para todos vocês. Que Deus te abençoe, que seja repleta de grandes e boas notícias, que as boas notícias cheguem até os seus ouvidos das mais diversas formas e que você possa realmente receber ligações, que você possa receber áudio dizendo que a bênção do Senhor repousou e que o beco sem saída agora já tem uma saída e essa saída é Jesus, tá bom? Grande abraço a todos vocês, fiquem em paz com Deus e até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Tchau!